Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 68. Salmo 68. O Salmo do Triunfo. Nós vamos ler o cabeçalho do Salmo e alguns versículos ao longo do Salmo, porque ele é um Salmo que contém 35 versículos, vamos lê-los no momento apropriado. Mas inicialmente apenas algumas porções desse texto. Salmo 68. Ao regente do coral, cântico, Salmo de Davi. Verso 18. Quando subiste às alturas, levaste muitos prisioneiros, recebeste dádivas do povo, até mesmo dos que se rebelaram contra ti. Agora o Senhor Deus viverá ali em nosso meio. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. O nosso Deus é Deus que salva. O Senhor soberano nos livra da morte. Deus é temível em seu santuário. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Eu acabei de ler o último versículo, verso 35. Deus é temível em seu santuário. O Deus de Israel dá poder e força ao seu povo. Desde a antiguidade, é costume dos povos celebrar suas conquistas nas batalhas. Os romanos, por exemplo, enaltecendo a força do imperador soberano e suas tropas poderosas, eles erigiam o que ficou conhecido como arcos de triunfo. Esses arcos eram esculpidos geralmente em madeira ou em pedras maciças, gigantescas. E um arco do triunfo era um monumento que era utilizado como símbolo da vitória do imperador e suas tropas em determinada batalha. Cada arco do triunfo nos remete a uma batalha, a um imperador específico na história romana. E dessa forma, a memória desse imperador e daquele momento histórico de Roma ficava eternizada no arco do triunfo. Infelizmente, nem todos os arcos do triunfo ou dos triunfos da antiguidade sobreviveram. Hoje, em Roma, eu li que restam apenas 5 de tantos arcos do triunfo. Os arcos do triunfo mais conhecidos em Roma são os de Tito e de Constantino. Agora, o arco do triunfo de Tito é interessante, ele foi erigido, ele foi construído em 81 depois de Cristo. E se você digitar depois no Google, arco do triunfo, imperador Tito, você vai ver algumas fotos e você vai perceber que cravado nas pedras estão representações cênicas da conquista de Roma sobre Jerusalém, na época do imperador Tito, no ano 79 depois de Cristo. E no ano 79, quando Jerusalém foi conquistada, naquela ocasião, o templo de Jerusalém foi destruído. E o que sobrou do templo é o que hoje nós vemos na televisão, ou quem visita Israel, aquele muro das lamentações, é o que sobrou dessa conquista de Tito no ano 79. Naquela ocasião, os judeus foram dispersos pela terra, e eles voltaram em maior número apenas em 1948, quando foi estabelecido lá na Terra Santa o Estado de Israel. Copiando os romanos, os franceses também construíram o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo francês foi originalmente construído para enaltecer a grande vitória do imperador Napoleão na Batalha de Austerlitz, que hoje fica na Morávia, República Tcheca.
A vitória de Napoleão foi em 1805. E quando ele ficou empolgado com aquela vitória, ele disse o seguinte aos seus soldados, abre aspas, daqui em diante, vocês voltarão caminhando debaixo de arco de triunfo. E aí pouco depois, ele voltou à França em 1806 e ordenou a construção do arco que ficou pronto em 1836. Monumentos erigidos como celebração de vitória existem desde que há civilizações. Os cristãos também têm seus monumentos de triunfo. O Salmo 68 é um monumento de triunfo. É um cântico, como o próprio título indica, ao regente do coral, cântico, Salmo de Davi. É um cântico de triunfo militar. E esse salmo, para você ter uma ideia, foi usado em várias batalhas como hino de guerra. Os protestantes franceses, huguenotes, eles, sob a liderança de Henrique de Navarra, que foi conhecido na história como Henrique VI, rei da França, rei de Navarra, ele era um campeão protestante, ele foi protestante. E numa ocasião, ele e os seus exércitos foram confinados numa determinada cidade, onde a Liga Católica veio sobre eles. E eles não tinham como enxergar esse exército católico vindo para matar o exército protestante sob liderança de Henrique de Navarra. Existia um nevoeiro que impedia que eles enxergassem as tropas. E conta a história que Henrique de Navarra teria dito, venham, cantemos o salmo, a hora é chegada. E eles começaram a cantar as primeiras linhas do salmo, que dizem assim, levanta-te, ó Deus, e dispersa teus inimigos, fujam de ti todos os que te odeiam, sopra-os para longe como fumaça, e derrete-os como cera no fogo, que os perversos sejam destruídos na presença de Deus, que os justos, porém, se alegrem, exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria. Conta a história que os soldados de Henrique de Navarra marcharam em frente ao som do Salmo 68, o nevoeiro foi clareando, enquanto os canhões do rei Henrique iam disparando contra as fileiras de soldados católicos. E o som dos canhões marcava a cadência do salmo que prosseguia sendo entoado. Então a Liga Católica se dispersou, Henrique e seus soldados prevaleceram. Entre os protestantes era comum que se cantasse o Salmo 68 em épocas de perseguição católica. Por exemplo, Oliver Cromwell, que foi um militar e líder político inglês, ele gostava de cantar o Salmo 68. Católicos também cantaram o Salmo 68 como hino de guerra. Conta a história que Carlos Magno, o primeiro imperador do Sacro Império Romano, que ele foi imperador do ano 800 depois de Cristo até o ano em que ele morreu, conta a história que Carlos Magno amava cantar o Salmo 68 em suas batalhas. Isso para dizer-lhes que o Salmo 68 é sim um salmo de triunfo, mas não de triunfo militar. É o triunfo espiritual do povo de Deus, o triunfo de Cristo, o triunfo de Jesus tomando para si a sua igreja. Foi assim que a igreja primitiva interpretou esse salmo. O triunfo espiritual de Jesus sobre as hostes do inferno, tanto que Paulo cita o versículo 18 que a gente começou lendo. O versículo 18 do Salmo 68 diz assim: quando subiste às alturas, levaste muitos prisioneiros, recebeste dádivas do povo, até mesmo dos que se rebelaram contra ti. Agora o Senhor Deus viverá ali em nosso meio. Paulo interpretou esse versículo como sendo
ou tendo seu cumprimento em Jesus Cristo. E aí em Efésios 4, versículo 8, Paulo escreve assim, abre aspas, por isso as Escrituras dizem, ele está citando o Salmo 68, 18. E aí Paulo cita esse versículo com uma ligeira mudança. E aí ele cita o versículo assim, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Paulo cita o Salmo 68, 18, e na cabeça dele, corretamente, quem ascende é o triunfante Senhor Deus. E Paulo vê isso como se referindo a Jesus Cristo, em sua ressurreição como cabeça da igreja. A ascensão de Cristo ao céu, conforme está em Atos 1, versículo 9. No Salmo 68, 18, portanto, o vencedor divino é visto como quem recebe homens por dádivas. Mas Paulo pega essa passagem e aplica essa passagem dizendo que Cristo, quando conquista sobre a morte as hostes do inferno, na verdade Cristo concedeu homens como dádiva. E aí se você continua lendo Efésios 4, a partir do verso 8, especialmente o verso 11, você vai descobrir que as dádivas que o Cristo triunfante deu à sua igreja são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, eu abro um parêntese para dizer que um pastor numa igreja, ele é dádiva de Deus, ele é presente de Deus. É isso que Paulo enxerga. Os cativos sobre quem Cristo triunfou são os demônios, as hostes do inferno. É isso que está dito. Essa é a vitória de que fala o Salmo 68, conquanto ele tem, assim, aplicação imediata lá no contexto em que o salmista compôs o Salmo. Timothy Keller, quando comenta esse Salmo, ele escreve que Paulo vê a ascensão simbólica de Deus ao trono. Quando a Arca da Aliança foi colocada dentro do tabernáculo no Monte Sião, segundo Samuel 6. Foi nesse contexto que o Salmo foi composto, mas Paulo vê esse episódio como a imagem de uma ascensão muito maior, a ascensão de Cristo, onde Cristo nos liberta do pecado e da morte, e então compartilha conosco o seu Espírito como dom, como dádiva, e entrega à igreja dons, levanta homens e mulheres para servirem o corpo, para que o corpo, em sua parte, possa edificar uns aos outros. O Salmo 68, portanto, é um salmo de triunfo. É um salmo que canta a vitória do povo de Deus, que recebe e reparte o evangelho da glória e da graça de Deus aos quatro cantos da terra. Mas não é um salmo de triunfo militar. A nossa luta, Paulo diz em Efésios 6:12, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, é contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E Paulo também diz em Romanos 8:37 que contra essas hostes infernais nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Salmo 68 é um salmo de triunfo. O que nós faremos agora, portanto, é ver o propósito desse salmo, a sua estrutura. Nós vamos caminhar por ela, trecho a trecho, e no final a gente vai buscar algumas aplicações pessoais e também para a nossa igreja. Porque a história do triunfo narrada por Davi aqui nesse salmo tem que servir de ensino, de exortação, de estímulo para nós, povo de Deus, na jornada triunfante em que nos encontramos até chegarmos a nossa morada celestial no céu. O Salmo é um cântico que celebra a marcha triunfal do Deus de Israel,
Se você ler com cuidado o Salmo, você vai observar que é a marcha de Deus com o seu povo, desde o Monte Sinai, no deserto, quando Israel recebeu a lei, até o povo chegar no Monte Sião, Jerusalém, onde a arca foi entronizada nos dias de Davi. Essa é a história que o Salmo 68 narra. Ele foi originalmente composto para ser cantado quando a Arca da Aliança foi colocada dentro do tabernáculo em Sião, nos dias de Davi, segundo Samuel 6, de 16 a 23. O Salmo 68 é um hino de ação de graças, que evoca as grandezas da história do povo de Deus. É um monumento ao triunfo de Deus na história da redenção. Mostra para nós o povo de Deus em procissão triunfante, desde o momento em que saíram do Egito, atravessando o deserto, vencendo reis e potências na terra de Canaã, até conquistarem Sião, Jerusalém, estabelecerem lá o templo, colocar antes do templo a arca dentro do tabernáculo. Então é a história triunfante de Deus com seu povo. Então vamos lá, vamos caminhar trecho a trecho, porque é um salmo longo, e Spurgeon, comentando sobre esse salmo, diz ser o salmo talvez mais difícil de ser entendido na Bíblia. Pelo seguinte, o salmo de fato, para o crítico das Escrituras, não passa de uma coxa de retalhos, de trechos remendados. Mas na verdade não é isso. Na verdade são trechos que narram a história do povo de Deus em blocos, saindo do Egito, entrando no deserto, até chegar em Sião. Veja, de 1 ao 6, do verso 1 ao 6, a gente vê o povo se colocando em marcha. O povo está saindo do Egito e chega no Sinai, veja. E as palavras iniciais, os versos 1 e 2, mostra a arca sendo erguida. O povo começa a marchar. O povo não precisa temer, porque agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43, 13. Então olha como o Salmo evoca, ou conclama, chama o povo de Deus a levantar-se. Levanta-te, ó Deus, e dispersa teus inimigos. Fujam de ti todos os que te odeiam, sopra-os para longe como fumaça, e derrete-os como cera no fogo. Que os perversos sejam destruídos na presença de Deus. Não há o que temer, povo de Deus, marchem. Nos versos seguintes, do 3 ao 6, os justos, eles são chamados a cantar suas canções alegres. Por quê? O salmista apresenta argumentos. Por que que nós, povo de Deus, podemos cantar? Primeiro, ele já disse nos versos 1 e 2, não há inimigo que se sustente diante de Deus. Às vezes as pessoas brincam e dizem assim, olha, não mexe com o pastor não, o pastor é ungido do Senhor. Ai daquele que levanta a mão contra o ungido do Senhor. Na verdade é a seguinte, ai daquele que levanta a mão contra um crente fazendo a vontade do Senhor. Essa que é a verdade. E o texto vai dizer, os inimigos são soprados para longe como fumaça. Já viu a lamparina queimando, ardendo em fogo, você apaga. O povo é como cera que se derrete, os perversos são destruídos na presença de Deus. Quanto mais eles se aproximam de Deus e do seu povo, tentando impedir esse povo, é como se a cera estivesse se aproximando do próprio fogo, e na medida em que eles se aproximam contra o povo, Deus os derrete. Cantem, por isso o salmista diz, cantem, não há o que temer. Verso 3, que os justos, porém, se alegrem, enquanto os justos são derretidos, os ímpios, melhor, são derretidos, os justos têm que se alegrar, exultem na presença de Deus. Na presença de Deus, o ímpio se derrete, na presença de Deus, o justo canta cheio de alegria. Cantem louvores a Deus e a seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Sabe que imagem é essa?
Lembra que o povo está saindo do Egito, a caminho do Monte Sinai, e do Sinai eles vão para Sião. Vocês se lembram o que acompanhava o povo, conforme diz Êxodo 13, 21 e 22? Uma nuvem durante o dia os cobria do sol, uma nuvem à noite os aquecia com chamas de fogo, e uma nuvem protegia Israel marchando no deserto, para que os egípcios não se achegassem. Então, o salmista está dizendo, essa nuvem que nos guia pelo deserto, sobre ela Deus cavalga. Essa é a imagem. Deus é conosco nas noites frias, Deus é conosco nos dias quentes, Deus guarda nossas costas quando os egípcios vêm atrás de nós. Seu nome é Senhor, alegrem-se em sua presença. Ele é pai dos órfãos que estão na marcha para Jesus. Ele é defensor das viúvas. Esse é Deus, cuja habitação é santa. O salmista está destacando aqui aqueles mais vulneráveis, a criança sem pai e mãe, a mulher sem marido, numa cultura onde a mulher dependia totalmente do marido. Deus é uma família aos que vivem sós, liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, Ele faz morar em terra árida. Então, nessa marcha do Egito ao Monte Sinai, onde o povo vai receber a lei, o salmista está cantando o cuidado de Deus. Enquanto o ímpio se derrete na presença de Deus, o justo se alegra e canta. Agora, do verso 7 ao verso 10, o povo chegou no Sinai. E do Sinai vai seguir para Canaã. E aí ele apresenta mais detalhes, como Deus cuida desse povo. Verso 7. Ó Deus, quando conduziste teu povo, quando marchaste através do deserto, a terra tremeu. Uma alusão aqui a Êxodo 19, 18, quando a lei sendo entregue no monte, a terra tremeu. O céu derramou chuva. Juízes, capítulo 5, verso 4, fala desse período. Êxodo 19, 16, num lugar improvável que se chovesse, Deus mesmo cuidou que chovesse. Choveu diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de ti, o Deus de Israel. Enviaste muitas chuvas, ó Deus, para refrescar a terra exausta. Ou seja, enquanto você marcha num deserto, do que você mais precisa? De refresco, de água. E Deus, enquanto eles marchavam ali, enquanto eles recebiam a lei, Deus mandava água para dizer, minha palavra mata a sede. Por isso o Novo Testamento pode dizer que a palavra de Deus é água viva, que refresca e que purifica. E o verso 10 diz que na terra de Canaã o povo se estabeleceu, o povo se fartou com colheitas, ó Deus, o Senhor proveu aos necessitados. Uma alusão a Juízes 5, de 11 a 12. Onde fala do povo que começou a comer dos frutos da terra e não mais precisaram de maná e codornizes. Agora em Canaã eles comiam do que Deus dava para eles. Então o salmista está relembrando a história de Israel. Enquanto eles cantavam isso, Deus estava trazendo à memória deles que conheciam a história, colocando na forma de cântico o cuidado de Deus nessa marcha triunfante ao longo da história da redenção. Deus provê água, Deus provê comida, Deus provê refresco, Deus provê a sua palavra no Monte Sinai. Aí vem a terceira parte do Salmo, de 11 a 14. O povo já está em Canaã, o povo está nas batalhas e eles estão lutando contra os reis de Canaã. E essa parte do Salmo revela a vitória do povo sobre os reis de Canaã. Verso 11, o Senhor dá a ordem, e um grande exército de mulheres traz boas notícias. Isso aqui é uma alusão a Êxodo 23, Deuteronômio 7, 11, Josué 1.
Deus declara de antemão que ele seria vitorioso sobre os cananeus. Mulheres comemoravam a vitória de Deus, desde o cântico de Miriam, lá em Êxodo 15. É uma alusão às mulheres que cantaram, Êxodo 15, 1 Samuel 18, 2 Crônicas 20, 26 a 28, ou seja, as mulheres cantando as vitórias de Deus, celebrando as conquistas de Deus. O Senhor dá a ordem e um grande exército de mulheres traz boas notícias. Reis inimigos e seus exércitos fogem. Israel ia entrando na terra de Canaã e na medida em que eles iam colocando a sola do pé na terra, Deus mesmo ia cuidando de dar as conquistas para eles. Enquanto as mulheres repartiam em casa os despojos, ou seja, eles entravam numa cidade, conquistavam aquela cidade, e o ouro e as coisas preciosas daquele povo ficava com o povo de Deus, e as mulheres mesmo cuidavam de repartir entre as famílias os despojos da guerra. E aqui o texto é lindo porque ele fala dos covardes. Porque se você ler a história em Juízes 5,16, você vai ver que homens, alguns temeram, alguns ficaram, como dizia meu avô, igual mariquinhas dentro de casa. Olha o verso 13. Mesmo os que viviam entre os currais de ovelhas, o que eles fizeram? Em vez de irem para as batalhas com os homens de Israel, conquistando as terras, em vez de irem para a guerra, eles se aconchegavam na lã das ovelhas quentinhas, eles deitavam e ficavam com medo, dormindo, descansando. E aí o salmista diz, mesmo esses homens encontraram pombas com asas de prata e penas de ouro. O que era isso? Eram os tesouros, os despojos, as relíquias preciosas dos povos que eram conquistados. E o salmista está dizendo, Deus provê até para o frouxo. Deus provê até para quem fica com preguiça deitado na lã da ovelha e não vai ter com a formiga. Preguiçoso. Essa é a graça de Deus. Verso 14, o Todo-Poderoso dispersou os reis como uma tempestade de neve sobre o monte Salmão. Então veja aqui que o salmista do verso 11 ao 14 agora nos mostra o povo de Deus em Canaã, conquistando a terra prometida. A quarta parte do salmo, do 15 ao 18, mostra agora o povo chegando a Sião, chegando a Jerusalém. Sião é sinônimo de Jerusalém, o Monte Santo, porque a cidade fica no elevado do monte. Então é como se o povo tivesse tendo a terra ou o monte à vista, e agora o povo se aproxima e o monte está à vista, e olha o que eles cantam, verso 15. O salmista usa uma linguagem poética para falar que outros montes maiores do que o Monte Sião não receberam a glória de Sião, porque Jerusalém foi estabelecida sobre o Monte Sião, o Monte Santo. Então ele está brincando com as palavras dizendo, outros montes maiores e até mais esbeltos ficaram com inveja de Sião. Ele diz assim, os montes de Bazã, que na verdade é o Monte Hermon, são majestosos, com cumes altos que chegam até o céu, mas não se comparam como Sião. Portanto, ó montes elevados, por que vocês olham com inveja para o Monte Sião, onde Deus escolheu habitar, onde o Senhor habitará para sempre? Veja que não dá para você usar os salmos literalmente. Quem tenta usar esse salmo, como muitos cristãos fizeram na história, como um hino de guerra, não entende que aqui existe uma linguagem poética. Porque é óbvio que monte não tem inveja de outro monte. Certo? Você acha que tem? Não existe isso. Então por que o salmista coloca isso? Porque ele quer enaltecer a beleza de Sião. E a beleza de Sião, Jerusalém, não está na topografia, não está na geografia. Está no fato de que Deus habita nela.
Por isso que o Novo Testamento vai dizer, por exemplo, sobre as mulheres, que a beleza delas não tem que ser o adorno físico, mas o Deus que habita nelas, o caráter que esse Deus promove. Essa é a ideia. Então aqui ele está falando da beleza do Monte Sião. Verso 16, ele diz: ó montes elevados, por que olham com inveja para Sião, onde Deus escolheu habitar, onde o Senhor habita para sempre? A aplicação para nós crentes hoje é que a beleza do cristão está no Deus que habita nele. Nós somos vasos de barro. O vaso de ouro é Cristo. Aliás, a joia de ouro é Cristo em nós. Essa é a nossa beleza. Verso 17, cercado de milhares e milhares de carruagens, o Senhor veio do monte Sinai para o seu santuário em Sião. Que carruagens são essas? É uma alusão à carruagem de anjos, como aquela que Eliseu quis que seu moço enxergasse, segundo Reis 6,17. Óbvio que fala também das carruagens de Israel, mas Israel com suas pequenas carruagens eram nada comparado às carruagens das potências das nações maiores que Israel. A alusão aqui é aos anjos de Deus que acompanham seu povo. Deus mesmo dá ordem a seus anjos, para que seus anjos cuidem do seu povo. E aí diz: levaste muitos prisioneiros, recebeste dádivas do povo, até mesmo dos que se rebelaram contra ti. Agora o Senhor Deus viverá ali em nosso meio. Deus habita com seu povo e a morada de Deus é a igreja. O lugar glorioso não é mais aquela geografia Jerusalém. A morada de Deus é o coração do crente. É a reunião do povo de Deus, é a igreja de Cristo, o verdadeiro Israel. E a última parte do Salmo, do 19 ao 32, o que a gente enxerga é o povo e o seu Deus vitorioso. Para usar a linguagem do Novo Testamento, é a colocação de Deus dizendo para nós que o Evangelho chegou até os confins da terra. E a conclusão desse salmo mostra para nós por que esse salmo não pode ser cantado como um hino de guerra militar. Porque quem cantou ele, não entendeu ele. A vitória que se narra aqui é a vitória da salvação, é a história da salvação. Veja, apesar de que sim, ao longo da história, o povo de Deus precisou se defender, precisou pegar em armas para se defender. Eu não estou com isso pregando um tipo de passividade, onde ninguém jamais poderá agir em autodefesa. Não é isso. Mas é diferente você agir em autodefesa e autopreservação. É diferente quando você age assim, de quando você age, yes, vamos ganhar, vamos matar, vamos destruir, vamos conquistar, vamos acabar com os muçulmanos. Não é assim. Não é assim, e o salmo termina dizendo por quê. Olha o que diz. Esse salmo no final, a partir do 19, você pode dividi-lo em 4 partes, 4 imagens que a gente enxerga aqui. Primeiro, é a certeza da vitória do povo de Deus, 19 a 23. Deus salva seu povo, Deus sustenta seu povo, e Deus mesmo cuida de vingar seu povo. Verso 19, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus nosso Salvador. A cada dia Deus nos carrega em seus braços. Nossa, isso aqui é lindo demais. Ele está dizendo, Deus nos carregou no colo desde o dia em que Ele nos tirou do Egito. Deus nos carrega no colo desde o dia em que Ele nos salvou em Jesus. Essa é a imagem. O nosso Deus é Deus que salva. O Senhor soberano nos livra da morte. E aí vem de novo a linguagem poética,
que cristão, especialmente hoje, tendo conhecimento do Evangelho de Cristo, jamais poderia almejar isso aqui no sentido de, vai lá e esmaga mesmo, quebra. Não, é uma imagem dramática para falar da ira de Deus sobre o pecado, e o pecador que não se arrepende, e ao mesmo tempo mostrando que Deus pune o pecado e o pecador impenitente na mesma proporção da gravidade do pecado. Sempre que você ler os salmos chamados imprecatórios ou de maldição, sempre que você lê trechos como o que a gente vai ler agora, a maneira correta de você interpretar esse trecho é dizendo: Deus quer que eu enxergue, primeiro, a ira de Deus contra o pecado e o pecador que não se arrepende. E segundo, Ele pune o pecado e o pecador na mesma proporção da gravidade do pecado. E aí ele diz no verso 21, Deus esmagará a cabeça de seus inimigos, esmagará o crânio dos que insistem em pecar. Preste atenção no verbo insistir. O Senhor diz, de Bazã farei descer meus inimigos, das profundezas do mar os farei subir, ou seja, Deus mesmo vai buscá-los, onde eles estiverem, no dia do juízo. Você, meu povo, lavará os pés no sangue deles, e até seus cães terão sua porção. É forte. É forte não para dizer que o crente tem que se alegrar com a desgraça do ímpio. Isso não é bíblico. É forte para dizer, arrependa enquanto é tempo. Não insista em pecar. Deus punirá o ímpio na mesma medida da gravidade do pecado. E quem pisa na glória de Deus, comete pecado infinitamente imperdoável, a não ser que se arrependa e creia em Jesus Cristo. Então essa é a primeira imagem, o povo de Deus é sustentado por Deus, é salvo pelo próprio Deus, e Deus mesmo cuida de julgar e vingar. A gente não precisa querer fazer vingança com as mãos. Paulo vai dizer isso em Romanos. A vingança pertence a Deus, não a nós. Outra coisa, verso 24 a 27, a marcha do povo, representado aqui pelas tribos de Israel, a marcha triunfante, verso 24, já se vê teu cortejo, ó Deus, o cortejo de meu Deus e Rei, entrando no santuário, à frente vão os cantores, atrás vêm os músicos, no meio vêm as moças tocando tamborins. Louvem a Deus, todos vocês, louvem o Senhor, a fonte de vida de Israel. Vejam, à frente vai a pequena tribo de Benjamim, logo atrás vem a grande multidão de governantes de Judá, e todos os governantes de Zebulon e Naftali. O que o salmista está fazendo aqui é enxergando a procissão do povo de Deus em marcha triunfante, enxergando todas as tribos de Israel representando o povo de Deus, mas ele dá destaque a apenas algumas. Destaca a pequenina tribo de Benjamim, destaca a poderosa tribo de Judá, os governantes de Zebulon e Naftali. É para dizer, o povo de Deus, todos eles vão em triunfo. A terceira parte dessa conclusão mostra a oração do povo de Deus. O povo continua orando pela vitória do rei, orando para que Deus se levante contra toda a nação ou povo que tenta impedir o avanço do reino. Verso 28, manifesta a tua força, ó Deus, 28, aqui vai do 28 ao 31, manifesta a tua força, ó Deus, mostra teu poder divino por nós, como fizeste no passado. Os reis levam tributos ao teu templo em Jerusalém, repreende-os, esses animais selvagens, a espreita entre os justos, essa manada de touros no meio de bezerros fracos, faze-os trazer barras de prata, como humilde tributo, dispersa as nações que têm prazer em guerrear. Veja,
Se o povo de Deus está pedindo que Deus julgue nações que têm prazer em guerrear, o que faz o cristão achar que ele tem que ter prazer em matar outros povos? Percebe a incoerência? Que o Egito venha com dádivas de metais preciosos, que a Etiópia traga tributos a Deus. E aí o Salmo conclui, mostrando o rei no trono para sempre. Verso 32, cantem a Deus, reinos da terra, cantem louvores ao Senhor. Reinos da terra. O objetivo desse salmo é que os reinos cantem a Deus. Logo, o objetivo não é matar para prevalecer, mas é morrer, se preciso for, para que as nações cantem de alegria a Deus. Essa é a imagem do cristianismo, ou deve ser. Cantem àquele que cavalga pelos céus antigos, cuja voz poderosa troveja dos céus. Anunciem a todos o poder de Deus. Sua majestade está sobre o Israel de Deus. Sua força é poderosa nos céus. Deus é temível em seu santuário. O Deus de Israel dá poder e força ao teu povo, ao povo dele. Louvado seja Deus. É o salmo do triunfo. Não do triunfo militar, eu repito. Do triunfo espiritual. É o salmo que celebra a história da salvação. E concluindo, eu quero que você enxergue isso nesse salmo. Deus arranca o pecador do cativeiro do pecado. Deus tira o povo do Egito. Deus crava a palavra dele no coração do povo. Quando o povo chega no Sinai, esse salmo mostra e recebe a lei de Deus. O que Deus quer que a gente enxergue agora, de acordo com o sangue da nova aliança em Cristo Jesus, é a promessa de que Deus mesmo pega essa palavra e crava ela no nosso coração e molda o nosso caráter à luz dessa palavra. Deus mesmo nos reveste com a sua armadura espiritual para a gente vencer no dia mau, para a gente vencer os reis dessa terra. Como Israel venceu em Canaã, e a nossa armadura não é física. Paulo diz que nós nos vestimos do cinto da verdade, da couraça da justiça, da sandália do evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando o tempo todo no Espírito. Essa é a nossa armadura, e o salmista quer que a gente cante isso. Deus coloca no nosso lábio um hino de louvor quando nós estamos em Sião, quando estamos na reunião da sua igreja. E Deus permanece com seu povo todos os dias até a consumação dos tempos, de forma que o evangelho seja pregado e todos cantem ao Senhor. Portanto, o triunfo do povo de Deus, gente, ponha isso na sua cabeça, não é sobre nações da terra. Geopoliticamente falando, não é para ter o controle das ideologias da terra. Não, o triunfo do povo de Deus não é sobre nações, não é sobre religiões, não é sobre ideologias que nos perseguem. O triunfo do povo de Deus é sobre as hostes do inferno que cegam o incrédulo de todos os credos e ideologias e nações, cegam eles para eles não enxergarem a glória de Deus em Jesus. A nossa luta, portanto, é para que Deus mesmo cuide de arrancar a cegueira dos olhos dele, assim como Deus arrancou dos nossos olhos e hoje a gente consegue ver Jesus. Essa é a luta. O nosso grito de guerra não é do tipo, vai lá e quebra o crânio deles. O nosso grito de guerra é do tipo, cantem a Deus, reinos da terra. Cantem louvores ao Senhor, cantem aquele que cavalga pelos céus antigos, cuja voz poderosa troveja dos céus. Anunciem a todos o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel, sua força é poderosa nos céus. Deus é temível em seu santuário, o Deus de Israel dá poder e força a seu povo. Louvado seja Deus. Nosso desejo é esse, que todos se convertam. O Salmo nos ensina que enquanto a gente é perseguido, enquanto a gente marcha com o Evangelho da glória e da graça de Deus, Deus cuida dos órfãos,
das viúvas, dos pobres, dos fracos. Deus mesmo nos guarda e nos protege. Deus nos carrega no seu colo, como diz o salmista, não há o que temer, nós não temos que temer quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, diz Jesus. Mateus 10, 28. É isso que esse salmo ensina, não temam quem pode matar sim seu corpo, mas não pode matar sua alma, não tema esses, tema o Senhor Deus, Ele é por você. Portanto, fale e não te cales. Essa é a mensagem. Levante-se, anuncie o reino de Deus em Cristo Jesus e não tema. A outra lição é: não deixe de se reunir como igreja. Porque a manifestação poderosa hoje do reino de Deus não é mais numa nação, é na reunião da igreja, como Paulo diz em 1 Coríntios 14, entra o incrédulo entre nós, ouve a profecia da palavra de Deus, escuta a igreja cantando, eles caem diante de Deus e diz: Deus está entre esse povo, o poder de Deus hoje está na reunião da igreja, não deixe de congregar, não seja do tipo que, podendo, escolhe só um culto. Eu sei que há pessoas que fazem plantão, que trabalham, que estudam, e não tem outra forma, mas se você pode, queira estar na reunião da igreja. E a última aplicação que eu faço é, se esse salmo é sobre a história da salvação, do Deus que nos tira do Egito e nos coloca na terra prometida, o que você está esperando para você se arrepender de viver para você mesmo? Crer em Jesus e fazer parte desse povo que Deus carrega no colo. Arrependa-se e creia. Deus te trouxe hoje aqui para isso. Para você não ser daqueles que vivem para o seu próprio reino, mas que no fim serão destruídos. Seja daqueles que vivem para o Rei Jesus. E que, portanto, você não precisa mais se preocupar com a própria vida. Deus cuida de você. Mesmo quando você tiver medo e for um covarde, dormindo na lã das ovelhas, em vez de batalhar. Deus é Deus de graça. Seja desse povo. Arrependa-se e creia. Feche seus olhos. Vamos orar. Ó Deus, nós somos um povo triunfante. Jesus é nosso Rei. O Senhor nos carrega no colo. Não há o que temer. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ensina-nos a dar a vida, se preciso for, para que outros cantem os cânticos do Deus de Israel. Que as nações se alegrem por causa do nosso Evangelho. Que as nações se alegrem por causa da mensagem de paz em Jesus Cristo, de paz com Deus em Jesus Cristo, que nós anunciamos. Faça de nós uma igreja que entende o valor da reunião coletiva, dos cultos coletivos. Faça de nós um povo que quer estar na igreja, que quer viver como igreja, que quer espalhar o Evangelho sem medo, porque o Senhor é por nós, e ninguém será contra nós. O Senhor que não poupou o próprio Filho, nos dará todas as coisas juntamente com Ele, para que esse Evangelho alcance os confins da terra, e então virá o fim. Ó Deus, que esse salmo triunfante nos encha de coragem, e de ânimo, e de esperança, para prosseguir marchando e cantando os hinos de louvor ao nosso Deus. É em nome de Jesus que oramos. Amém.